Quando nós queremos ler a Bíblia toda, uma das primeiras perguntas que nós fazemos é qual é a melhor versão. Ou quando nós queremos comprar uma Bíblia de estudo, dentre inúmeras opções existentes, nós nos perguntamos qual é a melhor. Eu já tive a oportunidade na minha vida de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, por 10 vezes. E essas 10 Bíblias são estas que nós temos aqui do lado. A minha proposta nesse vídeo é apresentar para você, de uma maneira muito objetiva, muito direta, um pouquinho sobre cada uma destas Bíblias, de modo que, quem sabe, eu possa ajudar você a fazer a escolha da próxima Bíblia que você vai adquirir. Você é bem-vindo aqui ao canal. Se é a primeira vez que você passa por aqui, eu gostaria de pedir que você fizesse a sua inscrição, ativasse o sininho também e conhecesse todo o nosso conteúdo, que é muito diverso, mas sempre sobre a Palavra de Deus. Eu queria pedir desde já para você também já deixar a sua curtida, porque quanto mais curtidas um vídeo tiver, o YouTube o entenderá como um vídeo interessante, relevante e o recomendará para o maior número possível de pessoas. Esta foi a primeira Bíblia que eu li toda quando eu tinha 15 anos de idade. Eu aguardo com carinho, não só porque foi a primeira Bíblia que eu li toda, como foi também a Bíblia que eu usei quando eu preguei pela primeira vez, aos 12 anos de idade, além de que esta Bíblia me foi dada pelos meus pais, tanto que aqui na frente eu tenho o meu nome escrito pela minha mãe. Essa Bíblia é daquelas antigas, mais tradicionais, comuns, que tem em sua parte final também o cantor cristão. A tradução dessa Bíblia é a de João Ferreira de Almeida, que é a mais conhecida em nosso país, e esta versão aqui propriamente é Almeida Revista e Corrigida. João Ferreira de Almeida foi um português de Portugal que, quando tinha 16 anos de idade, ele se propôs a começar a traduzir toda a Bíblia. E é verdade que ele morreu antes de completar esse trabalho. Existem muitas versões do João Ferreira de Almeida, como a Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Corrigida e Fiel, a Nova Almeida 21 e a que surgiu mais recentemente, que é a Nova Almeida Atualizada. A proposta que o João Ferreira de Almeida fez da tradução de sua Bíblia era fazer uma equivalência formal do texto. Ou seja, ele estava interessado e preocupado em traduzir os termos bíblicos de maneira literal. E, às vezes, pela distância que existiu dessa sua primeira tradução para nós, considerando que é um português de Portugal do século XVII, às vezes a linguagem fica um tanto quanto difícil de ser compreendida pela maioria de nós hoje, no Brasil, em pleno século XXI. E aí? Qual é a Bíblia que você guarda com carinho e que tem um valor sentimental para você, como esta que tem para mim? Deixa aí nos comentários. A segunda Bíblia que eu li toda foi essa daqui, a Bíblia Anotada. Ela foi publicada aqui no Brasil pela editora Mundo Cristão e tem a versão Almeida Revista e Atualizada. Ela tem cerca de 10.000 notas de rodapé, como estas daqui, por exemplo, que abri aleatoriamente, escritas pelo teólogo famoso e importante Charles Ryrie, que é inclusive conhecido como um dos mais influentes e profundos teólogos do século XX. Existe nessa Bíblia cerca de 10.000 notas de rodapé como esta. Elas são sempre muito objetivas, sempre muito curtas, mas sempre muito esclarecedoras e importantes para o nosso conhecimento. Um grande diferencial dessa Bíblia é que nós encontramos na sua parte final um importante resumo dos principais temas da teologia sistemática. Então, a Bíblia, a doutrina de Deus, do Pai, o Filho, o Espírito Santo, doutrinas sobre os anjos, Satanás, demônios, as doutrinas sobre homem, pecado, salvação, igreja e últimas coisas, tem nessa Bíblia aqui a explicação e a referência bíblica de cada uma delas. Eu recomendo essa Bíblia para você que gosta de estudar teologia e gosta de estudos doutrinários. A terceira Bíblia que eu li toda foi essa aqui, a Bíblia de Aplicação Pessoal. Ela também tem um importante valor histórico para mim, pois foi a Bíblia que eu recebi na minha ordenação ao ministério pastoral. Inclusive, aqui no começo nós temos a assinatura dos pastores presentes, bem como a data do meu concílio, ocorrido em 25 de outubro de 2007.
Essa Bíblia está na versão Almeida, revista e corrigida, e contém milhares de notas de rodapé que fazem uma explicação sobre o texto bíblico, mas sempre fazendo uma aplicação para a vida prática de cada um. Ela contém aqui diversos estudos biográficos de centenas de personagens bíblicos. Ela apresenta mapas, ela tem um dicionário, ela tem concordância bíblica. Essa é uma Bíblia, então, que eu recomendo para você fazer o seu estudo devocional, pois ela sempre traz uma aplicação prática para a sua vida a partir do texto bíblico lido. Essa Bíblia aqui é da editora Casa Publicadora Assembleia de Deus. A quarta Bíblia que eu li toda foi essa, a Bíblia Shed. Ela está na versão Almeida, revista e atualizada, e ela tem também um valor muito especial para mim, pois me foi dado de presente de aniversário pela minha esposa Carla. Shed foi um dos maiores teólogos que o Brasil conheceu. Ele faleceu no ano de 2016 e ele deixou uma ampla contribuição, não só aqui no Brasil, mas para o mundo todo, já que era um conferencista internacional, era professor de seminário, é o diretor e o fundador da editora Vida Nova, aliás, a editora em que essa Bíblia foi produzida, e é uma das Bíblias que eu mais gosto. Essa Bíblia contém cerca de 10.000 notas de rodapé escritos pelo pastor Russell Shedd e que trazem para a gente uma aplicação muito interessante, muito objetiva daqueles textos bíblicos, trazendo sempre algumas dicas para os pregadores. Há inclusive em diferentes textos aqui as chamadas notas homiléticas, que são exatamente dicas para sermões. Portanto, essa é uma Bíblia que eu recomendo para você que gosta de ensinar a Bíblia e para você que tem oportunidades de transmitir as verdades bíblicas para as pessoas. Ela contém aqui também dicionário, contém concordância bíblica, contém diversos mapas coloridos, contém a cronologia bíblica aqui nos seus anexos também. Enfim, é uma Bíblia brilhante. A quinta Bíblia que eu li toda foi essa, a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje, que foi publicada aqui no Brasil pela Sociedade Bíblica do Brasil. E diferentemente das Bíblias que apresentei até aqui, que eram todas elas diferentes versões da João Ferreira de Almeida e que usavam a equivalência formal na tradução do texto, a nova tradução da linguagem de hoje utiliza o que nós chamamos de equivalência dinâmica. Isso quer dizer que as palavras não foram traduzidas literalmente uma a uma, mas a ideia do texto, a partir do seu original, foi compreendida e uma característica e uma associação para esta palavra, para esse sentido no português, é que foi utilizada nessa Bíblia aqui. Portanto, a linguagem dela é uma linguagem absolutamente acessível, é uma linguagem informal, é uma linguagem coloquial que é falada pelas pessoas no dia a dia. Essa Bíblia aqui é muito recomendada quando você for fazer um culto evangelístico. Essa linguagem ela é muito interessante para você dar de presente a um novo convertido. Ou quando você fizer alguma reunião, algum culto em sua casa em que houver crianças presentes, essa Bíblia, com essa linguagem acessível, simples, é que eu recomendo. E essa Bíblia não é uma Bíblia de estudo, ela tem apenas o texto bíblico, é uma Bíblia sem nenhum acréscimo, sem nenhuma nota de rodapé, e também não existe aqui alguma informação extra além da palavra de Deus. A sexta Bíblia que eu li toda foi essa, a Bíblia Apologética de Estudo. Ela me foi dada de presente por um casal de amigos e é uma Bíblia muito interessante porque apologética é o estudo e os argumentos em defesa da fé cristã. E essa Bíblia então nos ajuda a conhecermos melhor por que cremos no que cremos. E nos ajuda, inclusive, a refutar os diferentes argumentos de que seitas, heresias, de que outras religiões apresentam. Todo o material produzido aqui por essa Bíblia foi escrito pelo Instituto Cristão de Pesquisa e ele apresenta no seu rodapé inúmeras notas de diferentes religiões, como, por exemplo, olha só quanta informação ela apresenta aqui sobre o catolicismo romano, judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo, mormonismo, testemunhas de Jeová, espiritismo kardecista, maçonaria, adventismo do sétimo dia, a teologia da prosperidade, as seitas unicistas, seitas nova-erenses, Hare Krishna, seitas orientais, ocultismo, cultos afros, ceticismo, filosofias e movimentos seculares e outros grupos religiosos. Essa Bíblia ela apresenta, então, no seu rodapé, como aqui, por exemplo,
o que alguma religião ou seita está dizendo e qual é a resposta apologética ou qual é a maneira como o cristianismo entende esses textos. Então, além disso, essa Bíblia apresenta aqui em sua parte final, e o anexo dela é imenso, pois a Bíblia propriamente vem até aqui, e toda essa parte outra aqui, ela corresponde-se de um apêndice, e aqui é apresentado então como que a gente pode identificar uma seita, quais são as maneiras como as seitas pregam a salvação, bem como outras religiões. Enfim, apresenta aqui o credo dos apóstolos, apresenta um resumo sobre os pais da igreja. Eu recomendo então essa Bíblia para você que gosta de saber por que você crê, como crê, do jeito que você crê, e para você evangelizar pessoas que pertençam a outra religião, de modo que você possa refutar de maneira sábia e profunda os argumentos que ela tem. A 7ª Bíblia que eu li toda foi essa, a Bíblia de Estudo Arqueológica, produzida aqui no Brasil pela editora Vida. Ela é da Nova Versão Internacional, que é atualmente a versão mais lida aqui no Brasil. E a Nova Versão Internacional, a NVI, ela faz um equilíbrio entre a equivalência formal e a equivalência dinâmica. Essas duas que eu mencionei anteriormente. E essa Bíblia aqui é de um material incrível. Todas as suas páginas são coloridas. Ela apresenta cerca de 500 fotos. Ela tem cerca de 500 artigos que varrem assim diferentes assuntos, como sítios arqueológicos, notas históricas, culturais, sobre povos, sobre territórios, sobre a credibilidade da Bíblia e também sobre textos e artefatos antigos. Ela contém, além disso, cerca de 8.000 notas de rodapé em que trazem para a gente toda a explicação arqueológica, científica e histórica de diferentes textos e passagens bíblicas. É uma Bíblia que traz também as palavras de Jesus escritas em vermelho e contém realmente um material muito, muito interessante. Se você é daqueles que gostam de ter comprovações científicas para a sua fé e para a Bíblia enquanto livro, se você gosta de ler a Bíblia imaginando os cenários, os contextos em que determinada passagem aconteceu, essa Bíblia que eu recomendo para você. A 8ª Bíblia que eu li toda foi essa, a Bíblia em ordem cronológica. E esse daqui é um material simplesmente incrível e fantástico. Os livros da Bíblia aqui e os versículos, todos eles não estão dispostos da maneira normal como nós conhecemos, mas eles estão registrados aqui relacionados ao tempo em que eles foram escritos ou ao tempo em que algo a que eles foram escritos se refere. Então, só para dar um exemplo para você, logo na primeira página nós encontramos diferentes textos bíblicos, eu estou abrindo aqui para te mostrar. Veja bem, ele começa falando da eternidade passada. E o primeiro verso dessa Bíblia, por exemplo, é João 1:1, que fala da eternidade de Cristo. Logo depois parte para o Salmo 90, quando fala também da eternidade de Deus. Depois vai para Gênesis 1, verso 1, que fala do começo da criação. Depois ele salta para alguns versos de Isaías 14 e de Ezequiel 28, que é o texto que contém a queda de Satanás. E depois daí, então, ele parte para Gênesis 1, Jeremias 4, Isaías 45, enfim, todos os outros textos relacionados na ordem em que aconteceram. Essa Bíblia é interessante porque, por exemplo, o livro de Jó, ele vem antes de Gênesis 12, pois Jó foi um homem que viveu antes de Abraão. Quando nós fazemos a leitura desse texto, o livro dos profetas, ele está inserido dentro do contexto dos reis, separados assim certinho em que momento cada profeta atuou. Quando nós partimos para a leitura dos livros dos Salmos, os Salmos estão misturados também dentro do livro dos Reis e das Crônicas, exatamente no contexto histórico, especialmente de Davi, em que cada um desses Salmos foi escrito. Quando partimos para o Novo Testamento, nós encontramos as cartas de Paulo inseridas no meio ali do livro de Atos. Os evangelhos também são apresentados de maneira harmoniosa, de maneira que se 1, 2, 3 ou 4 escritores do evangelho falam do mesmo assunto, esses textos aparecem todos juntos na Bíblia, de forma a facilitar a nossa compreensão, o nosso estudo desse texto. Essa Bíblia aqui, ela abre a visão nossa em relação à história bíblica como um todo. E eu não recomendo você ler essa Bíblia pela primeira vez, sem ter lido a anterior primeiro,
porque ela pode trazer uma confusão a você exatamente por ter vários textos bíblicos e capítulos, inclusive, divididos e espalhados por toda ela. E essa também não é uma Bíblia que você possa levar para a sua igreja para participar do culto, porque quando o pastor falar, por exemplo, para você abrir a sua Bíblia no Salmo de número 17, você não vai encontrar aqui na ordem, pois ele estará distribuído no meio da Bíblia. Mas esse é um material assim simplesmente maravilhoso, fantástico. Quando eu li a Bíblia toda, nesta Bíblia aqui, eu terminei em 6 meses. Tamanho foi o prazer, a alegria, o interesse que eu tive em ler a Bíblia com essa abordagem assim tão diferente. Então, se você gosta de história, gosta de entender as coisas dentro de um contexto maior, essa Bíblia aqui é a Bíblia que você tem que ler. Ela está na Nova Versão Internacional e foi publicada pela editora Vida. A 9ª Bíblia que eu li toda foi essa, a Bíblia com algumas reflexões de Lutero. Eu li essa Bíblia quando foi comemorado os 500 anos da Reforma, porque todos sabemos a associação clara que existe entre Martinho Lutero e a Reforma Protestante. E essa Bíblia aqui não foi escrita propriamente por Lutero, mas a partir de diferentes textos deixados por ele, as pessoas, então, estudiosos, colocaram dentro de caixas de texto, como você percebe aqui, por exemplo, as referências, então, ou escritos que o Martinho Lutero tinha feito em relação a um texto bíblico. São notas muito objetivas, são notas muito curtas, mas sempre com algumas aplicações interessantes para nós. Essa Bíblia apresenta uma mini biografia de Lutero, contém também dezenas de hinos com partitura que foram compostos por este homem e apresenta também um pouquinho da história dele. Então, se você gosta da história da Reforma, se você admira Martinho Lutero, essa é uma Bíblia muito interessante para você ler nesse sentido. Ela está na versão Almeida, revista e atualizada, e foi publicada aqui no país pela Sociedade Bíblica do Brasil. E a Bíblia que eu terminei de ler recentemente, em 10º e último lugar, é essa daqui, Bíblia de Estudos e Sermões de Charles Haddon Spurgeon, publicado pela Publicações Pão Diário. Spurgeon é conhecido como príncipe dos pregadores, um homem que revolucionou o mundo com os seus sermões escritos e pregados. Era um camarada que tinha uma facilidade muito interessante de pregar, tanto que arrastava milhares de pessoas onde quer que ele fosse. Ele deixou uma contribuição muito grande para a teologia, pois ele escreveu 135 livros. Ele lia, a propósito, cerca de 6 livros teológicos por semana. E ele também fundou escolas, fundou seminários, fundou orfanatos, abriu igrejas e foi um homem que viajou o mundo pregando o Evangelho. Ele pregava cerca de 10 vezes por semana e pregou milhares e milhares de sermões em toda a sua vida. Desses sermões, muitos deles eram escritos e traduzidos ainda em sua época para 9 línguas diferentes. E esses textos, então, escritos por Spurgeon, muitos deles, então, foram colocados no rodapé da Bíblia, como você encontra aqui, de modo que, na verdade, nós não temos uma descrição ou um comentário em todas as páginas, até porque Spurgeon não fez um comentário da Bíblia texto por texto. A tradução dela é a Nova Versão Transformadora, que é a mais atual que nós temos aqui no país, e ela fica em disputa muito interessante com a Nova Versão Internacional, pois também foi feita com a mesma proposta de pegar a equivalência formal e a equivalência dinâmica, de modo que o texto bíblico fique ao mesmo tempo fiel ao original e fique ao mesmo tempo clara para o leitor dos dias de hoje, do século XXI. Se você gosta, então, de conhecer mais um pouco sobre histórias de grandes homens, grandes pregadores da Bíblia, esta aqui, a Bíblia de Spurgeon com comentários e sermões dele, existe aqui no apêndice dezenas de sermões, todos eles relacionados à Bíblia, sermões estes pregados por Spurgeon. Essa aqui é a Bíblia que eu recomendo para você. A minha próxima Bíblia a ser lida é essa daqui, a Bíblia de Estudo Nova Versão Internacional, que tem mais de 20.000 notas de rodapé e tem uma porção de informações e muitos comentários interessantes sobre ela. Essa Bíblia é importante para mim, pois eu ganhei de presente na minha igreja, a Igreja Batista da Coroa, quando eu tomei posse para pastoreá-la recentemente. E você, já leu a Bíblia toda alguma vez? Se sim, quantas vezes? Que tal topar o desafio de ler a palavra do Senhor toda? Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um plano de leitura da Bíblia toda que eu montei e que é a que eu procuro usar todos os anos na minha leitura.
E você vai ver aqui na descrição a forma, então, como você pode ter acesso a esse material. Que Deus possa abençoar você, e eu queria que você deixasse aqui nos comentários qual Bíblia dessa daqui mais te interessou e qual que você pretende adquirir a partir de tudo que nós falamos aqui. Eu espero que você ame a Bíblia, que você seja um estudioso da Bíblia e que ela seja um manual, que ela seja um alimento, que ela seja a sua espada nas batalhas espirituais. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua companhia até esse momento. Um grande abraço e até a próxima.